Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 122. Este salmo que é conhecido como Cântico dos Degraus, né? Por que Cântico dos Degraus? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas ele era entoado, era um dos salmos entoados quando o povo de Israel chegava, né, às portas do templo lá em Jerusalém, e a cada degrau eles recitavam um dos salmos, né, e o Salmo 122 é um destes salmos citados, né, e entoados e orados, quando eles estavam subindo as escadas para chegar ao templo. Vamos ler o texto. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao Senhor, ao nome do Senhor. Verso 5. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. Amém. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor fale conosco. Senhor Deus bendito, nós te damos graças pela tua palavra e pela tua presença em nosso meio. Agora que temos lido a tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco e que teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento, a fim de que possamos ser ajustados e assemelhados a ti. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Como eu disse, né? Este salmo, ele era um salmo entoado, né? Quando os irmãos, o povo de Israel, estavam subindo as escadarias ali, por isso também é chamado de Cântico dos Degraus. Mas eu gostaria de pensar com vocês, antes da gente entrar propriamente no texto, né? Eu acredito que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, já planejou uma viagem, não é? Eu acredito que você já tenha escolhido um destino e fez todos os preparativos, né, que envolvem a viagem, né? Por exemplo, se você já viajou de carro, quais são os preparativos, né? De qualquer forma, você arruma as malas, tal, os acessórios necessários, abastece o carro, claro, né? Só que muitos, além dessas coisas, também fazem a escolha das músicas que vão acompanhar a viagem, não é? Então tem uma playlist lá de viagem, né? E dependendo de quem está dirigindo, normalmente quem está dirigindo é quem vai comandar aí as músicas, né? Que vão ser tocadas ali, né? Mas normalmente isso também é um acordo que acontece entre toda a família ali que vai viajar, né? Que está no carro. Depois de um certo tempo, né, fica uma certa disputa. Não, põe essa playlist, põe aquela playlist, tal, né? A Júlia, normalmente, né, que faz algumas viagens mais longas comigo de carro, né? Ela tem a playlist dela, eu tenho a minha playlist, né? Então a gente tem que negociar ali. Mas a escolha da playlist, ela é importante, né? A escolha das músicas, ela é importante, porque se você vai fazer uma viagem muito longa, dependendo do tipo de música que você colocar, o motorista ele pode ficar mais atento ou mais sonolento, né? Então as músicas, a boa escolha de músicas vai ajudar, né, na viagem, vai também estimular e manter o foco, vai estimular e ajudar a manter o foco na estrada e no destino, ok? Mas em toda viagem, qual é a grande expectativa? É a chegada, né? É você chegar lá, né? E é isso que nós vamos ver logo no início desse salmo, né? Uma certa preparação para a viagem
e a expectativa da chegada, né? Então, só para a gente contextualizar, o Salmo 122, ele é o Cântico dos Degraus, como eu já disse, ele foi escrito por Davi, né? Mas ele também está inserido entre os salmos que são chamados de salmos de romagem ou salmos de peregrinação, que eram aqueles salmos que eram cantados, entoados durante a viagem que o povo de Israel fazia até Jerusalém. Estes salmos vão do 124 até o 134. Então, esses eram salmos que eram entoados, né? E são chamados de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Jerusalém, ou em Jerusalém, haviam pelo menos 7 grandes festas, né? Ou 7 festas que foram ordenadas por Deus para que seu povo celebrasse todos os anos. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. O povo judeu, que morava principalmente nas regiões mais distantes, viajava todo ano para Jerusalém para pelo menos para a celebração de pelo menos 3 destas festas. A festa da Páscoa, que celebrava a liberdade, né, e a redenção do povo que estava cativo, que foi cativo no Egito. A festa de Pentecostes, que celebrava a revelação da Torá no Monte Sinai. E a festa dos tabernáculos, que celebrava a provisão de Deus. Então, dessas 7 festas, essas 3 eram as maiores e eram a que concentrava o maior número de judeus lá em Jerusalém. Agora, acima de tudo, essas festas, elas eram um convite à gratidão a Deus e à adoração. Por isso, eles faziam estas viagens. Para você também ter uma ideia, Jerusalém, ela ficava a cerca de 700 metros de altitude, né, do nível do mar. Também por causa dessa posição geográfica que o Salmo 121 começa com: eleva os meus olhos para os montes. Então imagina alguém lá no começo da viagem, lá embaixo, e a cidade lá em cima, né? Então, eleva os meus olhos para os montes, né? É claro que a menção de montes aqui também fala dos 3 principais montes que o povo judeu, né, tinha em consideração, né, que não é o nosso ponto aqui. Mas Jerusalém era uma cidade onde estava o templo de Deus, onde a glória de Deus habitava, e onde, lá no templo, né, no Santo dos Santos, eram feitos sacrifícios para a expiação dos pecados. E essas viagens, né, essas viagens que o povo fazia, elas são também uma figura da nossa jornada nesse mundo. Nós estamos nesse mundo peregrinando também. Nós somos peregrinos nesse mundo, né? E as viagens que eles faziam lá eram feitas por estradas muito perigosas, que tinham ladrões à espreita. Ela não era bem pavimentada, evidentemente, né? E haviam pessoas más que se colocavam em alguns lugares ali para assaltar os viajantes. Haviam pessoas perversas, e tudo isso tornava a viagem ainda mais difícil, porque, né, nessa figura da viagem e da estrada, como sendo também uma figura da nossa peregrinação no mundo, nós vivemos num mundo que é muito violento, e é mais violento ainda contra os cristãos, e tem se tornado cada vez mais violento contra os cristãos. Se você ler o Salmo 120, você vai ver que o contexto ali do salmista, né, é que o mundo que o cerca é um mundo perverso, é um mundo realmente muito violento, e é difícil você viver nesse mundo, sobreviver nesse mundo que quer te matar, que quer eliminar não só a sua fé, mas quer eliminar você. Então, nessa peregrinação que o povo fazia rumo à cidade de Deus e ao templo, né, os Salmos 120 até o 134 eram entoados, cantados, orados, formando assim os cânticos de peregrinação, que eu particularmente chamo de
playlist dos peregrinos cristãos, né? Esses salmos são importantes para nós termos em mente, lermos, orarmos constantemente, porque, como eu disse, essa peregrinação da nossa vida, assim como foi lá com o povo de Israel, simboliza e representa a nossa peregrinação como cristãos nesse mundo cheio de perigos, de ataques, desafios, né, a nossa fé. Mas nós temos um destino. O nosso destino é a pátria celestial. O nosso destino é o encontro com Deus. O nosso destino é estarmos juntos eternamente com o Senhor e Salvador das nossas almas, né? Então, na nossa peregrinação, nós também precisamos que ela seja acompanhada por orações, hinos, cânticos, que nos lembrem quem Deus é, nos lembrem da soberania de Deus, nos lembrem do seu poder, do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção e da sua fidelidade. Esses salmos nos ajudam nisso. Num mundo violento, num mundo difícil, num mundo que quer destruir a nossa fé, quando nós, estando nesse mundo, nos lembramos desses salmos, oramos esses salmos, cantamos esses salmos, e trazemos esses salmos para o nosso dia a dia, isso vai nos lembrar, não só da violência que há no mundo, mas principalmente vai nos lembrar do Deus que sustenta as nossas vidas, do Deus que nos protege, do Deus que nos guarda, do Deus que está conosco o tempo todo. Amém? Você precisa ler, você precisa cantar, você precisa orar os salmos, porque isso vai te ajudar justamente nessa caminhada. E é a memória de quem Deus é, que de fato vai nos ajudar em toda a nossa jornada e vai nos estimular e manter o nosso foco no destino final. Quando nós nos lembramos de quem Deus é, o nosso foco se mantém no destino final, que é o encontro que nós teremos com Ele para toda a eternidade. Então, quando na vida nós temos que passar por trechos mal pavimentados, quando nós temos que enfrentar perigos, quando nós temos que enfrentar dificuldades e tribulações, esses salmos vão sempre nos lembrar de quem Deus é. Esses salmos vão sempre nos lembrar da soberania de Deus, vão sempre nos lembrar do poder, do amor e do cuidado que Deus tem por nós. Amém? E aí, dessa forma, o Salmo 122, ele retrata então principalmente a expectativa em torno da chegada no destino e o objetivo principal de chegar lá. Para nossa reflexão aqui desta manhã, nós vamos olhar para Jerusalém como uma figura da igreja de Jesus Cristo, onde Ele habita. Amém? Nessa perspectiva, então nós podemos ver nesse salmo, por exemplo, a gente pode dividir em 4 partes, né? Onde a primeira parte, que é o verso 1, que é o planejamento e a expectativa da viagem. A parte 2, né, que é os versos 2 ao 5, a contemplação da cidade, né? Cidade barra igreja, a sua estrutura e a razão principal para estar lá. Na terceira parte, a oração pela cidade e pelos irmãos. Na quarta parte, a oração pela casa de Deus, que é a igreja. Amém? Tudo bem? Então esse salmo ele começa de uma forma maravilhosa e muito entusiasmada, não é? Davi ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele está muito animado de fato. Davi ele era um adorador do Deus vivo, do Deus único, né? E ele está caminhando para Jerusalém. Para quê? Para adorar a Deus no templo, que no início, né, e no final desse salmo ele chama de casa do Senhor, né? Tanto no verso 1 como no verso 9 ele chama o templo ali de casa do Senhor, e que para nós representa a igreja. É a igreja, né, onde Deus resolveu estar e habitar. Não estou falando de prédios nem de paredes, tá? Então Davi ainda não está lá. Davi está começando a sua caminhada, está começando a sua jornada, né? Ele está a caminho da casa do Senhor. E como está o seu coração? O coração de Davi está feliz, está entusiasmado, até mesmo ansioso por chegar lá.
Ele não está apático, ele não está lá cumprindo um ritual. Não, ele está feliz, porque ele está indo à casa do Senhor. E na casa do Senhor é onde Deus se manifesta, onde o poder de Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus cura, onde Deus restaura, onde Deus traz alegria, onde Deus traz paz. E ele está ansioso por chegar lá. Né? E talvez a tradução mais correta, né, para alegrei-me seja, ou o que está envolto, né, dessa palavra alegrei-me, é uma sensação intensa de júbilo. Não é uma alegria superficial, é uma sensação intensa de júbilo, algo que não pode ser contido, é algo que não dá para ficar guardado, é uma alegria que precisa ser exposta, precisa ser extravasada, porque não dá para conter. E é dessa forma que ele começa e percorre toda a sua jornada, com esta alegria, com esse entusiasmo, com esse júbilo intenso no seu coração. Né? Por quê? Porque ele vai para a casa do Senhor para encontrar-se com Deus. Então, quando ele sabe que vai se encontrar com Deus e que Deus vai falar com ele, esse júbilo se torna muito profundo e muito intenso. Mas esse salmo também toca esse momento aqui do verso 1, e eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui nesse verso 1, né? Toda essa alegria mostra um ponto muito importante e essencial da fé. Por quê? Porque a adoração a Deus não se dá somente de forma individual e privada. A adoração a Deus não é só individual e privada. Não é só lá na sua casa, lá no seu quarto. Ela é também coletiva e pública. E é importante nós entendermos esse conceito de que a adoração a Deus, ela é também coletiva e pública. Porque vivemos em tempos em que querem convencer o mundo que a fé, ela é individual, somente individual e privada, que você não pode expor a sua fé, que você não pode expor essa alegria, esse júbilo intenso, porque você ama a Deus. Você não pode dizer, não pode falar nada sobre Jesus, em nenhum ambiente público. É essa pressão que o mundo tem feito sobre a igreja e sobre os cristãos principalmente, de que você deve viver a sua fé na sua vida privada. Ninguém tem nada a ver com isso, você não pode falar disso com ninguém, você não pode e nem deve. Hoje em dia é antiético e tem gente até que fala que é anticonstitucional, que é uma mentira, né? Você expor a sua fé. Mas o que a Bíblia nos ensina e a nossa Constituição garante é que nós podemos e devemos adorar a Deus de forma coletiva e pública. Em qualquer lugar você pode e deve expressar a sua fé. Amém? Então Davi, ele está com esse júbilo intenso no seu coração, mas quando na sua peregrinação ele encontra outras pessoas que também estão indo para a casa do Senhor para adorar a Deus, ele não esconde a sua alegria, ele não esconde o seu propósito, e as pessoas que ele encontra também não escondem a sua alegria e o propósito. Você pode imaginar Davi saindo da sua casa, feliz porque ele vai para a casa do Senhor, né? Tem até uma outra canção, né? Que é quase infantil, né? Fico feliz em ir à tua casa, erguer minha voz e adorar, aleluia. Não tem? Então, Davi sai com esse entusiasmo, com essa alegria, e aí ele abre lá a tenda da sua casa, todo feliz, e sai, e quando ele sai, ele encontra outros irmãos dizendo, olha, nós estamos indo para a casa do Senhor, e eles também estão felizes, eles também estão alegres. E é isso que esse verso nos apresenta, um grupo enorme de pessoas que está indo para a casa de Deus, para adorar a Deus, e eles não estão ali, vamos lá, né? Aquela coisa monótona, aquela coisa cansativa, aquela coisa obrigatória. Não, há uma felicidade, há uma alegria, e nessa alegria há também uma motivação de uns para com os outros. Vamos à casa do Senhor, vamos adorar ao Senhor.
Então Davi expressa, compartilha e deixa essa alegria e entusiasmo serem vistos, e ele vê essa alegria e esse entusiasmo em outros irmãos. Zacarias 8:22, o contexto é um pouquinho diferente, mas diz o seguinte, né, no 8:21, na verdade. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. Então há um incentivo, como eu disse, o contexto aqui de Zacarias 8 é outro, mas há um incentivo para ir à casa do Senhor, há um incentivo para buscar o Senhor dos exércitos. E ele não fala assim, não, vai lá na casa do Senhor e busca o Senhor dos exércitos. Eles não falam, vai lá na casa do Senhor e busca o favor dele. Não, ele fala, eu também irei. Vamos juntos, não vamos ficar onde nós estamos, porque a resposta, a bênção, a alegria, a provisão estão na casa do Senhor, onde Deus está, onde Deus se manifesta. Com isso que eu quero dizer, que já uma aplicação, que durante a semana, a gente não pode ficar esperando para vermos os nossos irmãos só no domingo. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, quer por mensagem, por ligação, por carta, sinal de fumaça, sei lá. Mas nós precisamos estar em comunhão uns com os outros e nos incentivarmos uns aos outros a nos mantermos na fé, a nos mantermos crendo no Senhor, esperando pela provisão do Senhor, mas também nos incentivando para nos encontrarmos junto com a grande família que Ele gerou, que é a igreja, o seu corpo. Nós precisamos nos motivar a estarmos reunidos, para juntos adorarmos ao Senhor. Amém? As lutas, as tribulações, os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas familiares, não são um desestímulo, né, que podem apagar a alegria. E as conquistas, as vitórias e o sucesso também não são fonte da alegria de Davi, por exemplo, né? E nem deste povo. Deus é a fonte dessa alegria. Deus é a fonte dessa alegria. E Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa motivação. Amém? Nós vamos à casa do Senhor, nós vimos a casa do Senhor por causa dEle. E como Ele é um Deus galardoador, Ele nos abençoa. Mas nós vimos a casa dele para adorá-lo, para glorificá-lo, para ouvir a sua voz. Não é um clube isso aqui. A igreja não é um clube. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor e para celebrá-lo, para adorá-lo. Então, assim como as lutas não devem nos impedir, as vitórias, as conquistas não são a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. Amém? O próprio Jesus disse isso lá em João 15:11. Eu vos tenho dito estas coisas, para que a minha alegria, Jesus dizendo, a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa, seja plena. Então, independente de qualquer circunstância, Jesus é a fonte da nossa alegria. Amém? E é esta alegria que Davi então experimenta e expressa, e é no momento que a expressão dessa alegria se junta com a expressão de alegria dos seus irmãos, que a celebração de fato começa. Antes mesmo de estarem na casa de Deus, antes mesmo de chegarem lá, eles já estão celebrando o Senhor. Davi não dependia dos outros para estar na casa de Deus, nem para se alegrar, mas estar com outros irmãos fez com que Davi tivesse essa alegria multiplicada. E é isso que acontece conosco também. Quando nós encontramos com os nossos irmãos, quando nós ouvimos os nossos irmãos dizendo, vamos à casa do Senhor, a alegria que já está no nosso coração, ela é multiplicada e ela se torna mais profunda. Então a adoração coletiva, viver em comunhão com os irmãos, torna o propósito da nossa adoração muito mais profundo do que se nós estivéssemos sozinhos na casa de Deus.
E para falar a verdade, né, não faz o menor sentido você estar na casa de Deus sozinho, né? Ou estando nela e se isolar, né, na casa de Deus. Porque a casa de Deus é o lugar onde a família da fé alegremente se reúne para se encontrar com o Pai. Na casa de Deus é o lugar onde a família da fé, nós falamos bastante isso, né, hoje, durante a nossa EBD, onde a família da fé se reúne para orar uns pelos outros, para fortalecer uns aos outros. Eu li, há umas semanas atrás, um devocional da editora Trinitas, que dizia o seguinte: a fé solitária definha, a fé de um sustenta o que a fé do outro não consegue sustentar sozinha naquele momento. O próprio Jesus prometeu estar no meio do seu povo reunido, e o domingo é quando essa promessa se cumpre semana após semana. Entendeu? E esse é o grande cerne, né, desse primeiro verso aqui. O verso 4 depois vai mostrar para nós que as tribos do Senhor subiam para a cidade para adorá-lo, e esse é o grande propósito, evidentemente, de nós estarmos na casa de Deus, adorar ao Senhor. E já duas lições a gente pode tirar nesse momento aqui, nesse primeiro momento, né? Primeiro, a nossa peregrinação nesta terra, nesse mundo, segue pelo caminho que leva à nossa pátria celestial. E o que nos motiva e alegra é o fato de que nós chegaremos lá e nos encontraremos com o nosso amado Criador e Pai. Isso por si só já é motivo de grande alegria e entusiasmo. A segunda lição que a gente já pode tirar daqui, né, só observando esse primeiro verso, que a gente poderia falar até muito mais sobre isso, mas é que a nossa alegria em irmos para a casa de Deus, por maior que seja, nunca será completa se nós chegarmos ou estivermos lá sozinhos. Não vai fazer sentido. Não faz sentido você não estar em comunhão com os irmãos. Encontrar com outros irmãos que também estão felizes, tão felizes quanto nós, em ir à casa de Deus para adorá-lo, nos motiva ainda mais. Amém? No verso 2, ou a partir do verso 2, né, acontece algo interessante. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes em que está acontecendo uma cena, aí de repente, na cena, já está em outro tempo, está em outro momento, passaram-se, 20 anos. Então, você está assistindo ali aquela cena e de repente aquela cena está te prendendo e num piscar de olho, a cena está lá 30 anos na frente. Você já assistiu o filme assim? Né? No começo você fica até meio assim, né? Peraí, não estou entendendo, mas estava acontecendo isso, como que agora está desse jeito? Né? O que aconteceu aqui? Né? Se a gente perceber, do verso 1 para o verso 2, é como se Davi tivesse dado um salto no tempo. Porque no verso 1 ele está começando a sua peregrinação, mas no verso 2 ele já está lá. Ele não fala nada sobre o que aconteceu entre ele sair da casa e chegar até as portas de Jerusalém. No verso 2 ele já está com os pés dentro de Jerusalém, ele e o povo todo, né? Então Davi, como em um salto no tempo, no verso 2 já está na cidade, já está dentro da cidade, né? E após toda a alegria, né, tomar conta do coração, né, por estarem a caminho da casa de Deus, o salmista, no caso Davi aqui, né, junto com os irmãos, eles entram na cidade e Davi principalmente começa a observar a cidade. Né? E Jerusalém era uma cidade cercada por muros muito altos e largos, né? Alguns dizem que a altura dos muros chegava a 9 metros, né? Que naquela época era realmente muito grande, e a largura chegava a 7 metros, né? Imagina, um muro de 9 por 7, né? Era uma coisa realmente gigantesca, principalmente para aquela época. A cidade e as pessoas que vinham para lá, né? Que iam para lá, evidente que elas não eram perfeitas. A cidade não era perfeita, mas ela era muito bem organizada. Ela proporcionava, né, para aquelas pessoas uma boa infraestrutura, proporcionava segurança, tinha muita beleza na cidade, beleza arquitetônica inclusive, né? A cidade tinha muita vitalidade também.
naquela época, né? Não estou falando depois, né, que por conta do pecado e do juízo de Deus, a cidade toda foi destruída. Mas naquele momento, a cidade proporcionava estas coisas, principalmente segurança, né? Davi então contempla tudo isso, e ele fica maravilhado com tudo que ele vê na cidade e com tudo que a cidade oferece, né? Jerusalém, como figura da igreja, também proporciona ou deve proporcionar, lembrando que a igreja também não é perfeita, né? Porque é constituída de pessoas, como eu e você, e todos nós somos falhos, todos nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, né? Mas Jerusalém, como essa figura da igreja, também proporciona todo tipo de segurança interna que os membros da igreja precisam, que os irmãos necessitam, e até mesmo aqueles que visitam podem experimentar e perceber. Então, tudo aquilo que a gente precisa para viver e enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, isso é encontrado na igreja, dentro dos muros. Dentro dos muros da igreja a gente encontra isso. Davi, então, no verso 4, ele fala: para onde sobem as tribos, né? As tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao Senhor. Mas há uma razão também maior do que esse vislumbre, né, que Davi tem da estrutura magnífica da cidade. Todas as tribos iriam para lá para adorar a Deus, e nessa cidade que Deus disse, na verdade no templo, né, Deus disse que estaria, e é de lá que as bênçãos de Deus fluem para cada vida, família e evidentemente para toda a cidade. É no templo de Deus onde Deus disse que estaria. O propósito de ir à casa de Deus, ou de vir à casa de Deus, é adorar aquele que abençoa, é render graças a Ele pelas bênçãos recebidas, é alinhar o coração a Ele e à sua vontade, e viver de acordo com esta vontade, que é boa, agradável e perfeita, como disse Paulo. Mas é a partir da casa de Deus, onde Ele se revela, que a vida, toda a nossa vida, é ordenada, ou seja, é colocada em ordem. É a partir da casa de Deus, onde Ele se revela, que a dinâmica da vida ganha os seus traços mais belos, felizes e justos. Não é por causa de bons administradores ou bons pastores que a justiça é encontrada e amplamente desfrutada. É por causa de Deus, da Sua palavra e do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É dele que emana toda a bondade e justiça, que traz paz e ordem espiritual, emocional, social, econômica e também política. Sem a presença e a submissão ao justo juiz, não há verdadeira justiça, e a busca, né, pela verdadeira justiça, ela encontra a sua razão na comunhão e gratidão a Deus como centro de toda a nossa vida. É em Deus que nós encontramos todas essas coisas. É Ele quem nos chama para uma vida reta, honesta, íntegra, e nos capacita para viver assim. Uma igreja saudável, como eu disse, uma igreja saudável, mas que tem as suas imperfeições por causa de nós, né? Ela proporciona aos seus membros todo tipo de segurança. Segurança doutrinária, teológica, espiritual, familiar, emocional, moral, e também segurança ética, só para citar algumas desses benefícios que Deus proporciona no meio do seu povo. É na igreja que nós aprendemos e absorvemos os padrões de justiça que balizam nossas vidas e determinam a maneira como nós vamos andar neste mundo perigoso que nos odeia, pelo simples fato de nós sermos cristãos. Mas a segurança que os muros de Jerusalém proporcionavam, preste bem atenção nisso, a segurança a princípio que esses muros altos e largos proporcionavam ali em Jerusalém, estava relacionada principalmente aos perigos exteriores, aos perigos do mundo. No verso 6 ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Davi, ele observa que a segurança e a justiça internas
também eram importantes e precisavam ser preservadas e ampliadas. Então os muros protegiam dos perigos exteriores, mas dentro da cidade era necessário também que todos desfrutassem dessa justiça, dessa paz e dessa segurança. Mas de onde vinham esses elevados padrões de justiça que ordenavam a vida da cidade e dos cidadãos? Na cidade de Jerusalém era onde estava a casa de Deus. E era na casa de Deus que Deus estava presente. E se revelava e se dava a conhecer. A cidade não era especial por si mesma. Jerusalém não era especial por si mesma. Ela era especial porque lá estava a casa de Deus. Mas a casa de Deus também não era especial por si mesma. Ela era especial porque Deus estava ali e de lá Ele governava o seu povo. A justiça, a segurança, a beleza, a ordem social e política que havia na cidade vinham de Deus. Então Davi ora para que Deus proporcionasse todas essas coisas para todas as pessoas e que tudo aquilo que emana de Deus fosse mantido internamente para o bem de todos. Então, dentro dos muros, Davi percebeu que as pessoas precisavam desfrutar amplamente daquilo que vinha da parte de Deus que habitava em sua casa. Para Davi não adiantava nada ele estar feliz, seguro e desfrutando de alegria se seus amigos, irmãos, concidadãos estivessem inseguros na miséria e sofrendo injustiça. Não fazia sentido para ele também. Davi não era egoísta e ele sabe que só pode ser realmente feliz se os outros também desfrutarem dessa alegria, se outros também desfrutarem da paz, dessa justiça, da segurança que emanam da presença de Deus. Então veja que a vida com Deus não é uma coisa individual. Eu experimento Deus, tenho as bênçãos de Deus, e se meu irmão não desfruta é porque ele não está buscando. Eu estou buscando, estou vivendo, estou recebendo, amém. Se o outro quiser, que ele também que ele faça os seus corres. Não, Davi nos mostra aqui que nós precisamos ter o interesse de que todos na igreja, todos os nossos irmãos, desfrutem da mesma alegria, experimentem da mesma paz, tenham a mesma segurança que emana da presença de Deus. Amém? Para que todos alegremente desfrutem da presença de Deus e daquilo que Deus tem para nos dar. Dos versos 6 ao 9, deixa isso muito claro, né? Ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Se houver paz dentro dos muros, todos vão viver seguros, vão viver bem e vão prosperar. Semelhantemente, dentro dos muros da igreja é onde nós encontramos essa paz, essa segurança, a verdadeira justiça e o encorajamento para nós vivermos neste mundo. O texto não vai falar de algumas questões, mas eu gostaria de trazer uma questão de que é relacionada à nossa própria vida, né? Usando como figura justamente essa questão dos muros. Então, na nossa vida também existem muros. Na nossa vida individual existem muros também, né? E muitas vezes a nossa maneira correta e honesta de viver vão proporcionar para nós uma certa proteção do mundo exterior, dos ataques do mundo exterior. E isso vai trazer uma certa paz, né, e segurança. Mas nossa vida interior, a despeito disso, a nossa vida interior, dentro dos muros do nosso coração, a nossa vida pode estar um caos. Então, uma vida honesta pode proporcionar proteção em relação ao mundo exterior, mas lá dentro, se nós não estamos desfrutando da presença de Deus e não estamos observando o que a palavra de Deus nos ensina, a nossa vida vai estar um caos lá dentro. Então, uma vida moralista pode nos dar uma certa segurança, mas não vai trazer a paz interior que somente a presença de Deus pode nos dar.
Por isso nós precisamos buscar e orar para que também dentro dos muros da nossa vida, isto é, no nosso coração, Deus esteja reinando soberano, para que desfrutemos de tudo aquilo que Ele proporciona a partir do seu trono. E essa paz, essa justiça só nos é dada por meio de Cristo. Só Cristo pode nos dar. Amém? Então Davi, ele começa esse salmo com alegria e júbilo, para se encontrar com Deus. Ao entrar na cidade, ele contempla a sua beleza, reconhece tudo o que há de genuinamente bom nela, e que isso vem de Deus, que habita na sua casa. E ele finaliza orando, ele finaliza esse salmo orando pela casa de Deus, e ele ora pela cidade e pelos irmãos, né? A adoração a Deus, isso nos mostra, né, que a adoração a Deus, na casa de Deus, nos faz amar a Deus e ao nosso próximo também. Não é uma vida individual, não é uma vida solo, não é uma vida que desconsidera os irmãos, é uma vida que contempla a vida dos outros irmãos, que presta atenção na vida dos outros irmãos, que quer ajudar os outros irmãos, que se empenha para que os outros irmãos também sejam abençoados, e há uma dedicação a Deus para que os nossos irmãos sejam alcançados pela graça, pelo poder, pela misericórdia, e sejam sustentados. O verso 9 deixa isso muito claro, ele diz: por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, como cristãos, nossos corações devem jubilar com a oportunidade que nós temos de estarmos com os nossos irmãos em sua casa, onde Ele está. Devemos desfrutar de toda a segurança, alegria e bondade que emanam dEle. E devemos orar pela igreja. Devemos orar uns pelos outros. Devemos nos empenhar uns pelos outros. E nisso tudo nós vemos essa figura, né, da igreja, nesse salmo. E para concluir, o que esse salmo nos ensina? Ele nos ensina que nada pode nos alegrar mais do que nós estarmos na presença de Deus e onde Ele se manifesta. E Ele está e se manifesta na sua igreja. Ele decidiu isso. Ninguém vai mudar isso no coração de Deus. Deus decidiu estar no meio do seu povo. Deus decidiu se manifestar no meio do seu povo e através do seu povo. Mas essa alegria, ela não pode estar privada, ela deve ser compartilhada. E esse salmo nos ensina isso, a compartilharmos a nossa fé, a compartilharmos a nossa alegria, a compartilharmos aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Ele nos ensina também que é na igreja onde Deus habita e se manifesta que nós aprendemos seus caminhos para andarmos nele. Então só é possível haver verdadeira justiça, segurança, paz na presença de Deus, e Deus está na sua igreja. Deus está no meio do seu povo, como eu já disse. Por fim, este salmo nos leva a assumirmos a responsabilidade da oração pela igreja, para que ela se mantenha saudável diante de Deus, e Deus continue sendo o centro e a fonte de todas as coisas. Nós precisamos orar pela igreja. E eu não falo só da igreja local, estou falando da igreja de Cristo no mundo. Esse salmo nos ensina isso. Como eu disse no início, Davi, ele começa falando da casa de Deus e termina falando da casa de Deus. Ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele termina esse salmo orando e motivando os irmãos a orarem pela casa do Senhor, por aqueles que habitam na casa do Senhor, por aqueles que fazem parte da família da fé, para que todos possam viver e desfrutar daquilo que Deus proporciona para o seu povo. Ninguém pode ficar de fora, e nós não podemos nos contentar se alguém está de fora dessa paz, dessa alegria, dessa segurança que provém de Deus. A gente não pode se conformar com algum irmão que não esteja vivendo na presença de Deus e desfrutando dessa presença. Eu não estou falando de isenção de lutas, de tribulações, não é isso. Eu estou falando de, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, nós desfrutarmos da presença de Deus, porque somos parte da família que Ele gerou. Nós pertencemos à família da fé, e por estarmos na presença de Deus, juntos,
Nós temos que olhar para o nosso irmão e falar: meu irmão, você não vai ficar de fora da provisão de Deus. Eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou orar pela igreja, eu vou orar pelo seu povo, eu vou orar para que a graça de Deus sustente o seu povo. O mundo quer nos destruir, o mundo quer acabar com a nossa fé, o mundo quer dizer que Deus não existe, mas nós, na igreja, desfrutamos daquilo que o mundo não pode nos dar. E aquilo que o mundo quer nos dar, que está travestido, né, daquilo que Deus oferece, porque o mundo também oferece uma justiça, o mundo também oferece um amor, o mundo também oferece um modelo de família, o mundo também oferece um modelo de moralidade, o mundo oferece um modelo de ética. Mas tudo isso que o mundo oferece pode ter alguma semelhança, alguma fagulha de semelhança com aquilo que Deus proporciona, mas no fundo contradiz com aquilo que Deus proporciona e nos dá. Porque quando nós observamos a justiça do mundo com a justiça de Deus, nós vemos que uma coisa não tem nada a ver com outra. Como eu já disse aqui, a justiça humana, a justiça do mundo é vingativa. A justiça de Deus é restauradora. A justiça do mundo só condena. A justiça de Deus redime. E quando nós estamos na presença de Deus, nós buscamos a justiça que é redentora. A justiça que é redentora. E nós amamos a justiça que é redentora. E nós temos fome e sede dessa justiça que é redentora. E por isso nós somos bem-aventurados, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Na igreja nós vivemos e desfrutamos dessas coisas e oramos para que os nossos irmãos vivam e desfrutem de todas essas coisas que vêm de Deus. E é com isso que eu quero terminar. Quero terminar com o mesmo incentivo que Davi nos dá aqui, de nós orarmos uns pelos outros, constantemente. Não é só no domingo quando a gente chega aqui, mas todos os dias. Seria bom você ter uma lista dos irmãos dessa igreja, para você orar individualmente por eles. Eu sei que em alguns momentos, né, que a gente está orando, eu experimento muito disso, eu estou orando e de repente vem um irmão específico, ou uma irmã, uma família específica, e aí eu pelo menos percebo que Deus quer que eu me concentre em alguma questão dessa família ou dessa pessoa. Mas a nossa predisposição deve ser de orar por todos. E quando nós estamos orando por todos, pode ser que Deus destaque alguém que naquele exato momento pode estar precisando de uma intercessão. E aí você clama, e aí você ora. E talvez o seu irmão esteja passando por uma situação tão difícil que você nem imagina. Mas a sua oração vai ajudá-lo a manter a fé e a esperança em Cristo. A sua oração pode ser um instrumento de Deus para a realização de um milagre na vida do seu irmão, da sua irmã e na família dele. A sua oração naquele momento que você nem sabe o que está acontecendo com o irmão ali, com a irmã, com aquela família, pode ser um instrumento de Deus para um livramento, que você vai saber só no domingo, e você está orando na segunda. E aí quando a gente se reúne, vem os testemunhos. E aí quando vem o testemunho, você fala: puxa, agora eu entendi porque Deus me fez orar por você. Agora eu entendi, porque eu tinha tantas coisas para apresentar diante de Deus, mas quando eu cheguei com a minha lista lá, o Espírito Santo me mandou orar por você e eu esqueci da minha lista. Você pode se esquecer da sua lista, mas Deus não esquece da sua lista. Deus levanta outro irmão para orar pela sua lista. Amém? Eu quero convidar você a, nessa semana, reler esse salmo, orar esse salmo, cantar esse salmo, meditar nele e orar, clamar para que o Senhor se manifeste no meio da sua igreja e abençoe os seus irmãos. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesta manhã. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E espero que logo quando nós sairmos daqui, o seu coração já se encha de
de entusiasmo, de motivação, de alegria pelo nosso próximo encontro. Amém? Que será virtualmente na quarta-feira, mas presencialmente no domingo. Eu vou convidar você a pensar por alguns segundos, cerca de 1 minuto, você pensar nessa palavra, antes de você mesmo orar. Feche seus olhos, pense nessa palavra, pense nesse salmo, e depois nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é o centro da nossa alegria, é o centro da nossa justiça, o Senhor é aquele que nos dá todas essas coisas, o Senhor é a nossa paz, e nós desfrutamos plenamente da Tua presença e de todas as Tuas bênçãos quando nós estamos na Tua casa. E é da Tua casa, do lugar onde o Senhor se manifesta, que todas essas coisas são derramadas sobre nós e se expande para os lugares em que nós estamos. Se expande para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente social, para o nosso ambiente de trabalho. A Tua presença, da qual nós desfrutamos quando estamos juntos com os nossos irmãos, reunidos para Te adorar, vai conduzir a nossa vida fora dos muros da igreja e vai alcançar outras pessoas. E vai fazer com que outras pessoas também desejem desfrutar daquilo que o Senhor nos tem dado. Mas dentro dos Teus muros, nós também pedimos que o Senhor cuide dos Teus filhos, que o Senhor cuide dos nossos irmãos, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor se derrame de uma forma poderosa sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos ajude, Deus, a entendermos que a vida cristã, ela não se dá somente de maneira individual, mas que nós também precisamos orar pelos nossos irmãos e pela Tua igreja. Então nos dê um coração intercessor, nos dê um coração intercessor, nos leve, Pai, a nos preocuparmos e amarmos os nossos irmãos e a Tua igreja, e a orarmos pela Tua igreja. A Tua igreja no mundo está sofrendo, está sendo perseguida, os nossos irmãos estão sendo mortos por causa da fé. E o mais maravilhoso, Senhor, é que, apesar da dor desses nossos irmãos estarem sofrendo, e alguns até perdendo a vida, eles não perdem a fé. E eles estão deixando que a Tua graça os sustente, mesmo em face da morte. Que o Senhor os sustente na fé, que o Senhor nos sustente na fé, que o Senhor sustente a Tua igreja na fé que vem do Senhor. E ainda que o mundo esteja Te dando as costas e Te negando, que a Tua igreja permaneça olhando para o Senhor, esperando do Senhor e desfrutando da Tua presença, que nós pedimos em nome de Jesus.